Olá, graça e paz a todos os amigos e irmãos, que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. E estamos aqui para seguir, para continuar com nossas reflexões no livro de Esther. E nosso tema, nosso enfoque neste dia é sobre o caminho para o chamado, ou o caminho do chamado. E nós vamos estar refletindo um pouco no capítulo 2 de Esther, do versículo 1 ao 4 e o versículo 17. E eu quero ler que diz assim: Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens ao rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei os seus comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. E o versículo 17 que diz: O rei amou a Esther mais do que a todas as moças, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, nós observamos aqui neste capítulo que trata da escolha de Esther como rainha. Então, vamos falar sobre o caminho de um chamado, como é que se processa isso. Temos que entender que do capítulo 1 até o capítulo 2 de Esther há um distanciamento de tempo de 4 anos. Isso você pode verificar no capítulo 1, versículo 3 e capítulo 2, versículo 16, que vai mostrar essa distância de tempo de 4 anos entre esses dois capítulos. A ira do rei sossegou, se acalmou e certamente ele se deu conta das coisas que ele havia feito e estava sem uma rainha, necessitava de uma rainha, etc, etc. Os criados do rei, então, lhe deram a sugestão de que ele buscasse uma nova rainha. E o capítulo 2 vai tratar exatamente desse processo de escolha de uma nova rainha. Então, observamos aqui o caminho, o processo pelo qual Esther passou para chegar a ser rainha. Quer dizer, para receber o seu chamado. Olhando humanamente para este fato histórico, ninguém diria que é um chamado. Mas quando olhamos pela perspectiva divina, pela perspectiva do operar de Deus, dos propósitos de Deus, entendemos que Esther foi chamada por Deus para esta tarefa e não simplesmente escolhida por um homem. Por isso que vamos tratar dessa questão do recebimento do chamado. Assim também uma pessoa que recebe um chamado de Deus deve submeter-se a um processo. Há alguns critérios. Veja que quando os empregados de Assuero sugeriram a escolha de uma rainha, eles já colocaram alguns critérios, né? Deveria ser moças virgens de boa aparência e formosura. Então, já havia um critério inicial estabelecido para que as mulheres pudessem se apresentar como candidatas para ser rainha. Agora, o que temos que entender é que essa questão de boa aparência e formosura não se tratava somente de beleza. Isso envolvia outros critérios de conhecimento, de educação, de ética, etc., que deveriam ser de bons hábitos ou de hábitos que deveriam ser conhecidos por essas moças que se candidatariam à rainha. Então, qual é
o caminho ou o processo que uma pessoa chamada deve seguir ou uma pessoa que é chamada segue. E que foi o processo de Esther aqui especificamente. A primeira coisa que nós observamos é que um chamado precisa ouvir e atender ao chamado. Esse é o primeiro passo. Se alguém se diz chamado, mas não ouve o chamado e não atende às exigências desse chamado, então não é chamado. E nós observamos isso no versículo 8, né? Que diz, e em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então, ela ouviu o chamado juntamente com Mardoqueu, que era seu pai adotivo e que a preparou e encaminhou para esse momento. Então, Esther ouviu o chamado e atendeu ao chamado. Ela não seria rainha se ela tivesse ouvido o decreto do rei e simplesmente tivesse cruzado os braços e dito, isso é para as outras moças, não é para mim. Ou isso é para outra pessoa, ou alguém que é da nacionalidade persa e não é para mim que sou uma judia. Então, ela ouviu e atendeu ao chamado. Esse é o primeiro aspecto que temos que considerar. Nós observamos na Bíblia também o exemplo de Ciro, que foi chamado e atendeu ao chamado de Deus. E ele mesmo testifica sobre isso em Isaías capítulo 45, no versículo... Isaías 45, versículo 4, que diz o seguinte, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conhecias. Aqui está falando de Ciro, certo? E está aqui descrito o chamado de Ciro, que também não era um judeu, para que cumprisse um propósito de Deus na libertação de Israel. Depois, lá em Esdras 1, versículo 1 e 2, nós podemos ver o próprio Ciro falando que ele tinha sido chamado por Deus para fazer isto. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, nós podemos ler o seguinte, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, é um alerta para que quando ouvirmos a voz do Senhor, o chamado do Senhor, não se endureça o coração. Seja para a salvação, ou seja para um trabalho ou um ministério ou um propósito que Deus tenha na vida de uma pessoa. Lamentavelmente, muitas pessoas escutam a voz de Deus e endurecem o seu coração. Seja para a salvação, seja para cumprir algum propósito de Deus. Em Mateus, capítulo 22, versículo 14, está escrito assim, Mateus 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é ouvir o chamado e atender ao chamado de Deus. Que você não se faça de surdo no momento em que Deus lhe chamar. No momento em que você ouvir o chamado de Deus para vir a Jesus, para experimentar a graça salvadora que só podemos conhecer por Jesus Cristo, só podemos ser filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, e que você também não se faça de surdo ao ouvir o chamado de Deus para cumprir os seus propósitos, para obedecer a sua palavra.
Assim como Esther não foi surda, não ignorou o chamado de Deus, mas atendeu a esse chamado. A segunda coisa que observamos aqui é que é necessário preparar-se. Ninguém pode cumprir um chamado, cumprir um propósito de Deus sem um preparo. E isso nós observamos no versículo 9 do capítulo 2 de Esther, que diz: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. E o versículo 12: então, chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então, nós observamos que não foi simplesmente ouvir o chamado, atender ao chamado, comparecer no palácio do rei, e aí o rei olhava e escolheria qual seria a rainha. Não, houve um tempo de preparo. A Bíblia aqui nos mostra que no caso de Esther, o preparo para a escolha da rainha era um período, um tempo de 1 ano. 1 ano que elas ficaram sendo preparadas, né? Aqui especifica mais a questão do embelezamento, né, do tratamento de beleza, mas havia outros tipos de preparo que envolviam esse período de preparação para ser a rainha. Então, sabemos que há necessidade de preparar-se em todos os sentidos. Uma pessoa, para atender a um chamado de Deus, cumprir um propósito de Deus, precisa se preparar intelectualmente, precisa se preparar espiritualmente e às vezes precisa se preparar também secularmente. Em todos os aspectos há necessidade de preparar-se, estudar, conhecer, educar-se para aquela missão, para aquele propósito que Deus tem na vida de alguém. Esther não podia ser uma rainha de qualquer forma, de qualquer maneira. Ela precisava aprender a ter postura de rainha, comportamento de rainha, atitudes de rainha, linguagem de rainha, etc, etc, etc. Então, para cumprir um chamado é necessário preparar-se. Já dissemos que o preparo de Esther foi de 1 ano, como vimos aqui. Os discípulos também tiveram um tempo de preparo. Observamos que Jesus passou 3 anos preparando os seus discípulos para depois encerrar o seu ministério terreno e deixar a responsabilidade da sequência, da continuação do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, na mão dos seus discípulos. Mas eles foram preparados durante 3 anos. Observamos exemplos, muitos exemplos na Bíblia que mostram esse tempo de preparo. Josué passou a sua vida toda de juventude preparado por Moisés. Observamos quando lemos o Pentateuco que quando a Bíblia nos mostra que em muitos eventos Josué estava junto com Moisés, acompanhando Moisés e estava ali aprendendo junto com Moisés. Depois, lá no final, nós observamos quando Deus já fala para Moisés que ele ia morrer, Moisés pede que Deus levante alguém que o substitua e Deus ordena que Moisés separasse a Josué. Mas Josué já vinha de um período de preparo para poder assumir o lugar de Moisés. Observamos que Samuel também foi deixado por sua mãe na companhia de Eli, e Eli o preparou para ser sacerdote no seu lugar. Observamos que Davi também foi chamado por Deus, foi ungido como rei quando ainda era um adolescente praticamente. Mas ele não assumiu o trono imediatamente. Ele teve um grande período, muitos anos, em que ele foi preparado por Deus, com todas as perseguições, as oposições, as guerras,
todas as coisas que Davi enfrentou era o trabalho de Deus preparando-o para assumir o seu trono de rei, a sua posição de rei de Israel. Observamos que Paulo mesmo também dá testemunho, lá em Gálatas, no capítulo 1 e capítulo 2, nós podemos observar que Paulo descreve ali o período de preparo que ele teve, de estudo que ele teve, depois que ele ouviu o chamado de Jesus, que ele se converteu, que ele entendeu que ele tinha um chamado para cumprir diante de Deus. E ele, antes de começar o seu trabalho, a sua tarefa como missionário, como apóstolo aos gentios, ele se preparou. Então, observamos ao longo da história bíblica que todos tiveram um tempo para preparar-se. E nós também, você também, precisa se preparar para estar na presença de Deus e para cumprir o propósito de Deus. Não se pode assumir uma função no reino de Deus, não se pode assumir um chamado no reino de Deus de qualquer maneira. É necessário preparar-se intelectualmente, preparar-se muitas vezes profissionalmente, preparar-se principalmente biblicamente, teologicamente e espiritualmente. E aí quero ler para vocês em 1 de Coríntios, capítulo 14, onde Paulo menciona o seguinte, 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 8, Paulo diz: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, é preciso ouvir o som do chamado e é preciso preparar-se. Ninguém pode sair para uma batalha sem preparar-se. E Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 17 de Lucas, capítulo 1, versículo 17, está escrito: e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aqui está falando de João Batista, né? Um anúncio do que seria João Batista, falando para o seu pai, Zacarias. E observe que Deus deixa claro, quando chama Zacarias, quando fala de João Batista, que ele habilitaria para o Senhor um povo preparado. Então, é a necessidade de preparar-se. Não podemos nos esquecer disto. Então, o caminho de um chamado, em primeiro lugar, envolve ouvir e atender o chamado. Em segundo lugar, envolve preparar-se. Que você possa ouvir a voz do Senhor e atender o seu chamado, mas não só isso, preparar-se para cumprir esse chamado de Deus. Vou ficando por aqui e concluo esta reflexão na próxima oportunidade. Que Deus possa te abençoar.